É da Liga Portuguesa de Dislexia. Com falar estou ok. Salvador Martinha é um conhecido humorista português. Nasceu em Lisboa em abril de 83 e é pai de 2 filhos. É também um intrépido pioneiro na sua área de atividade, por ter sido o primeiro português a ter um espetáculo stand-up na Netflix e por ser um decano entre os podcasters nacionais, já que começou esta atividade em 2017, muito antes de ela ser moda. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci, para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores. O humor, o humor. É sempre uma questão de ver as coisas de forma diferente, não é? Vou dar-vos um exemplo. Sabem qual é a diferença entre um bom comediante e um comediante que precisa de óculos? A visão, claro. Se não tiver visão, o comediante pode até fazer piadas, mas ninguém vai ver a graça. Como em tudo na vida, também para o humor é preciso ter visão. E felizmente, o nosso convidado tem isso e muito mais. Mas atenção, a visão é coisa séria. Por isso, a Optivisão tem a melhor tecnologia e os melhores especialistas, sempre prontos para lhe arrancar um sorriso. Marque já o seu exame online em optivisão.pt. Optivisão. Veja a diferença. Salvador, olá, tudo bem? Grande prazer, Francisco Pedro. Fico contente que termines com uma boa piada. É uma piada, não é? Qual delas? É das permanentes, apesar das permanentes. É saudosista das permanentes. Na altura, ao nosso olhar, é ridículo. Na altura, já pensámos que foi mais ridículo, agora gostamos. E em relação ao resto daquilo que eu disse, isto está certo? Foste o primeiro português a ter um stand-up na Netflix? É verdade, é verdade. Eu não gosto muito dessa coisa do primeiro, porque é uma coisa muito de... Nós, às vezes, quando estamos a promover uma coisa, tentamos sempre. Somos o primeiro. Se a pessoa vê que vai ser o primeiro, vai carregar nisso. Mas de facto foi uma sorte, um conjunto de acasos, e lá fui eu. Tu que foste à procura, foram eles que te viram? Olha, foi das poucas coisas que eu não fui à procura. É engraçado. Foi um convite completamente espontâneo da Valentim de Carvalho, que foi ver o meu espetáculo e disse: e se filmássemos isto? E eu, tá bem, olha, era porreiro. Temos aí uns contactos na Netflix. E eu, tá bem. Aquela conversa de produtor, era tudo verdade. E lá estava. E houve depois mais alguma temporada que tivesse sido gravada? Ou mais algum espetáculo que tivesse sido gravado? Não, na altura foi um processo curioso, porque era uma entidade misteriosa a Netflix. Fizemos isso com eles, mas depois perdemos o contacto. E eles não divulgam os números, não faço a mínima ideia de quantas pessoas viram aquele solo, e depois perdemos o rasto. Agora, em Rabo de Peixe, tive possibilidade de voltar a estar com pessoas da Netflix que eu na altura não tinha conhecido, mas de carne e osso, e disse: olha, na altura não sei o quê, e vou dar esse recado. E ficou assim. Não são só pessoas, são algoritmos ou robôs movidos a algoritmos, neste caso. Não são. Na altura pareciam, porque nem havia em Portugal. Era a Espanha que falava com não sei quem. Portanto, eu nunca conhecia essas pessoas. Basicamente gravei, a Valentim de Carvalho passa para a Netflix e a Netflix mete aquilo. E sobre o podcast Ar Livre, começaste em 2017. É verdade. E confirmas que na altura não era uma moda, não é? Todas as pessoas têm um podcast, como é o meu caso, da altura. Fizeste algo também bastante inovador. Porquê que te lançaste nos podcasts numa altura em que não era assim tão conhecido? Nós estamos sempre a pescar o olho aos comediantes. Quer dizer, eles é que nos piscam o olho, não é? E nós ficamos assim deslumbrados com o que eles fazem e vamos um bocadinho atrás. Na altura havia um humorista que eu gosto muito, que era o Bill Burr, e que tinha um podcast que falava sozinho. E eu achava que fala sozinho durante 2 horas, quem é que ouve isto? Depois vem outro, que é o Chris D'Elia, que também, e começa: isto é uma realidade. E pensei que seria interessante para mim, porque eu sempre estive mais confortável em formatos independentes, onde eu pudesse, coisas um bocadinho mais caseiras, onde eu tivesse mais à vontade. E foi por isso que eu decidi fazer esse podcast. E pela liberdade que dá o podcast. É por uma grande liberdade. Posso meter nos horários que eu quero, posso dizer o que eu quero, e também a liberdade de ninguém estar a ver. Muda qualquer coisa. Estás a gravar aqui este podcast comigo, estamos aqui os dois a falar, temos aqui uma testemunha.
leva-nos para outro sítio. Tem coisas boas, tem coisas piores. Estares a gravar em casa sozinho, sem câmara, sem ser filmado, de facto, aquilo leva-te para outro sítio. Ficas muito mais à vontade. Tu agora vais para 300 episódios, é isso? É verdade, daqui a 1 ou 2 semanas faço episódio 300. E como é que vais comemorar isso? Vai haver algum episódio especial ou não Vai podes ser um revelar? episódio muito especial. Eu não sei quando é que isto passa. Pois, vai ser depois. Podes dizer agora. Se calhar já depois. Então vou dizer, vai ser um episódio muito especial porque vou ter uma convidada especialíssima que é a minha filha, Maria Antónia. Maria Antónia. Espetacular. Antónia, antes de mais, muito obrigado por ter vindo ao meu programa. Obrigada também. Como convidada aqui especial no dia dos meus anos, a primeira pergunta que eu lhe faço é: como é que acha que está o dia hoje? Está um bocado nublado, mas está nublado, está um mau tempo, mas está calor. É verdade, convidei a minha filha. Quer dizer, não a convidei. Eu até te vou contar a história. O ano passado, no dia dos meus anos, eu fiz uma festa com amigos meus, mas de manhã acordei e disse: filha, vamos gravar um podcast. E gravámos uma conversa aos dois espontânea. Que depois eu mostrei essa conversa à família. Mostrei essa conversa à família e todos gostámos e ficámos orgulhosos dela, da maneira como ela pensava. E depois fiquei a namorar aquela ideia e pensei: isto para o 300 era especial. Porque aquele diálogo que eu tenho com a minha filha, acho que é um bocadinho o que eu faço também no ar livre quando convido pessoas. É um bocado pensar as coisas de todas as perspectivas e colocar-nos sempre no lugar do outro. Porque acho que ganhamos com isso, aprendemos com isso. E a minha filha parece que já tem um bocadinho essa semente. Portanto decidi partilhar com as pessoas esse podcast. Não em vídeo, porque não estou muito confortável em mostrar. Claro. Fizemos assim umas imagens meio líricas, inspiradas ali no filme Árvore da Vida. Portanto, o som e a imagem vão estar casados assim de uma maneira meio lírica, para não desgastar muito, para não é desgastar, é não expor muita imagem da minha filha. É mais o áudio. O que é que te motiva? Porque é que continuas a fazer o podcast? Não tens outras coisas que continuas a fazer? O que me motiva foi o que eu descobri ali. Primeiro, ao princípio, eu via aquilo como um laboratório. Eu ia expor os meus raciocínios, sobretudo raciocínios humorísticos, que depois eu ia medindo com o público. Ora, aquilo era bom, vou levar para o espetáculo de stand-up. Depois, raciocínio humorístico, quando começas a falar muito tempo para um microfone sozinho, em casa, com a meia luz, de repente já não estás só a dizer piadas e estás-te a expor um bocadinho mais, raciocínios mais profundos, contar episódios em que se calhar não te sentiste tão bem, assim, uma coisa com um bocadinho mais camadas. E depois, acima de tudo, esse feedback do público que eu descobri, porque aquilo é um diálogo, é estranho, porque é uma espécie de ditadura, porque eu falo e as pessoas não podem responder, mas depois o público comunica com mensagens que me envia. E é curioso que de todos os projetos que eu fiz, nunca tinha tido um feedback tão profundo como aquele que eu recebi no ar livre. Em vez daquelas mensagens tipo: fui ao teu espetáculo, gostei, eu passei a receber textões. Porque as pessoas, quando estão a ouvir um podcast, não sei se era só por ser áudio, não ser imagem, ficam ligados de uma forma diferente. Tu conectas-te com aquele público de uma forma mais profunda, diria eu. E esse feedback foi muito bonito e mudou completamente também a minha linha humorística. Isto tem a ver também com algum mistério que antes a rádio tinha, quando não via tanta imagem. Eu lembro-me que quando era mais novo via ouvir a rádio no carro, seja o que for, e imaginava quem que era o Nuno Markle, quem que era o Pedro Ribeiro. Esse mistério. E isso continua a existir, menos, obviamente, hoje em dia quase nada, mas mesmo assim a voz tem um poder diferente. Tem um poder diferente. Acho mesmo isso. Acho que é diferente. E também o facto de estares a falar de uma forma menos plástica aumenta a possibilidade do público se conectar mais profundamente contigo, eu acho. Aprendes muito sobre ti próprio nos podcasts? Aprendo muito, porque às vezes ouço-me e vejo as minhas fragilidades, engano-me em palavras. Ao longo deste caminho que eu fiz, fui tirando bengalas, outras ainda estão. Nós não somos nunca conseguimos atingir, tipo, agora há sempre ou novas bengalas de português ou antigas bengalas. Vou-me corrigindo em termos de português, vou mudando também de opiniões, vou vendo algumas fragilidades de raciocínio que tenho e vou fazendo essa evolução. É giro ver essa evolução, mas acima de tudo o que eu vejo é que estou sempre a mudar. Estou sempre a mudar de maneira de pensar. É tipo terapia, às vezes é terapêutica, às vezes. Sim, é uma terapia aberta ao público, é um bocado. É um bocado. Temos que medir essa linha, porque às vezes
estamos ali no limite da exposição, não é? O que é que eu devo expor ou o que é que eu não devo expor. É uma linha que tem que se pensar bem, mas às vezes esticamos um bocado a linha, outras recuamos. É um jogo com o público. Vamos vendo até onde é que dá. Sempre foste muito falador quando eras mais novo. Na tua infância, os teus pais diziam que eras daqueles miúdos que não se calava, ou eras mais introspectivo e depois só quando falavas tinhas mesmo. Era para dizer alguma coisa que realmente achasses que era relevante? Eu sou entre o tímido e a matraca, não é? Portanto, ouvi na minha infância que és uma matraca, mas ao mesmo tempo, depois na minha adolescência, talvez tenha passado uma fase mais tímida. Portanto, eu diria-te: criança matraca, adolescente tímido, adulto matraca. Voltei. Talvez depois passe por uma outra fase mais introspectiva, mais tímida. Tu disseste numa entrevista que sempre gostaste de palco. Ou não sei se era palco literalmente ou de palco figurativamente, ou as duas coisas. Sim, sempre gostei de palco. Eu quando via um microfone, lembro-me que o meu tio uma vez fez anos e havia um microfone. E espera aí, quem está a falar no microfone tem impacto. E eu ia lá e roubava nos intervalos o microfone. Pá, que não estava para aquelas festas de tio, não é? Que está lá o microfone. E agora vamos cantar o golo. E alguém cantava. E eu ia, esgarava-me ao microfone e dizia uma piada e as pessoas riam-se, depois e escondia-me. E aquele impacto de fazer rir é a minha adição, sem dúvida nenhuma. E os teus pais sempre te encorajaram nesse sentido de apareceres mais, e em particular na parte mais humorística? Meio, vou-te responder assim. A minha mãe, sem dúvida, uma grande entusiasta. Foi a minha mãe quando eu disse assim: Salvador vai ser humorista. E sempre incentivou e empurrou-me para o palco. E ela dançava ou cantava ou contava aquela história. Sempre, o meu pai, um homem mais clássico, preocupado com o meu filho. Atenção, giro, engraçado. Mas temos aqui um plano B. Tu acabas o curso e depois vamos vendo. E giro que o meu pai tem 81 anos, e disse-me outro dia: dou-te razão agora, na altura eu estava a lutar contra ti e devia ter-te apoiado mais nesse sentido. Mas também fez bem as dúvidas que os nossos pais têm acerca do nosso valor também nos fazem bem. Senão às tantas depois temos aqueles pais sem espírito crítico que levam os filhos ao ídolo, sabes? E que canta muito bem, não canta nada. Também devemos ter pais críticos. Acho que os pais têm que saber amar-nos, mas também saber críticos. É um equilíbrio que também procuro enquanto pai. Não ser muito críticos também. Consegues não ser um pai helicóptero e não ser um pai que acha que tudo que os filhos fazem é ótimo? Tento, eu acredito nisto. Acho que nós vamos sempre ser uma versão 2.0 dos nossos pais. Quero acreditar que vamos ser um bocadinho melhores, não é? É o que eu digo aos meus filhos. Os meus filhos vão ser melhores do que... Espero que os meus filhos sejam melhores do que eu. Vamos fazer novos erros. Portanto, eu acredito, sendo os meus pais muito críticos, que eu também sou muito crítico. Mas guardo para mim, às vezes. Às vezes guardo para mim. Eras bom aluno? Estudaste onde? Estudei em várias escolas. Estudei em Oeiras, depois estudei em Lisboa, depois estudei em Rio Maior. Porque eu tive muitas casas. Morei em Puta, eu morava morei em 17 casas. Uma loucura. Portanto, estava sempre lá. A sério? Não? É verdade. Contaste? Sim, contei. E teve um impacto depois também na forma como tu vias o mundo e observavas também as situações que depois te desse alguma ficaste mais irrequieto? Um bocado irrequieto. Deu-me um bocadinho mundo porque tive possibilidade de ter uma maior percepção de várias realidades. Oeiras é uma coisa, Lisboa é outra, Rio Maior era outra. E portanto acho que nesse aspecto foi bom não ficar um bocado nas bolhas, não é? Às vezes as pessoas moram sempre na mesma casa, na mesma rua, os mesmos amigos, na mesma escola. Por vezes nas mudanças sentia-me frágil, não é? Aquele primeiro dia de escola muitas vezes tímido, mas acho que isso me deu mundo. Onde é que tens as melhores recordações? Em Lisboa, Oeiras ou Rio Maior? Eu diria que foi em Oeiras e em Rio Maior. É verdade. Em Oeiras, porque eu cresci em Oeiras, estudei no Liceu de Oeiras e gostei muito. E parece que também era melhor aluno no liceu. Quando estava num colégio era pior aluno. Apertavam mais comigo. O meu pai era constantemente chamado e eu estava lá um quadro sempre 6 vermelhos, 6 negativas. Portanto, do 5º ao 9º era sempre em negativas. 5 negativas, 4 negativas, 3 negativas. E aquilo mexe um bocado contigo porque qual é o teu trabalho quando és puto? É a escola, se és mau e isso depois mexe um bocado com a tua autoestima. Isto também é a fase das hormonas e a fase em que estamos na pré-adolescência. Felizmente tinha a bola. Como jogava bem à bola, pronto, agarrava-me a isso. E eras popular por jogares bem à bola?
Quer dizer, não era o melhor dos melhores na escola, mas jogava dentro da minha turma, era sempre dos melhores. Isso traz sempre alguma popularidade quando és miúdo, não é? Na turma, pelo menos. Mas depois era o sentido do humor que fazia mais pela minha popularidade do que futebol. Lembras-te assim, de algum episódio em que o teu sentido de humor te trouxe assim uma situação, ou que tivesse safado algum tipo de sarilho em que pudesses também meter? É pá, constante. Nem te consigo dizer um episódio porque é diariamente. O humor aparece para maquilhar o desconforto, o medo, as tuas fragilidades. Portanto, estás a fazer piadas, estou sempre a ser salvo. Mas tenho uma história gira para te contar, que tem a ver contigo, que era, eu lembro-me de ter 12 anos e ser eu o promotor e apresentador dos Globos de Ouro da minha turma. Portanto, eu era o produtor, fui eu que criei o evento, e depois manipulava ali, tinha sempre 2 ou 3 globos. Estás a ver? O mais engraçado era sempre, mas depois era o mais simpático e ia tentar manipular para um terceiro. Mas já era manipulado o terceiro. E lembro-me de fazer essas galas. Davas esses globos a quem achavas que queria que tivesse mais da tua. Enfim, é assim. Queria-se rodear dessas pessoas. Agora faço-te uma provocação também a ti, que é: eu criei a gala e depois tinha interesses próprios, percebes? Essa foi. Esta agora de premiar-me a mim próprio. Eu ganhava sempre um globo, isso era certo. Como dizem os ingleses, I walked straight into that one. Certo, mas portanto, tiveste também uma infância que tiveste essas mudanças e depois foste para a faculdade. Qual é que foi o curso que fizeste? Olha, o curso que eu fiz foi Marketing e Publicidade. Faltam-me 2 cadeiras para me licenciar. É uma pena, talvez um dia volte. Até pode ser um bom conteúdo, voltar à faculdade. Mas paralelamente eu tive um ano no IAD. Depois desisti para tirar um curso de atores. Depois volto ao IAD novamente. Portanto, fiz estas 2 formações. Quer dizer, não cheguei a acabar. Olha, não acabei nada. Esta é que é impressionante, porque o curso de atores acabou por si, porque era a Universidade Moderna, não sei se te lembras. Sim. E a faculdade também volta em problemas e acabou. Portanto, era um curso de 2 anos, só fiz um. O IAD não acabei. E depois fiz vários cursos de escrita criativa. Escrita, guião, stand-up. Fui-me formando assim. Essa sim é a minha verdadeira formação, diria eu. Tu és um homem de vários ofícios, e a pergunta que devem fazer várias vezes é: destes muitos que tu tens, rádio, televisão, o podcast, o stand-up, o teatro com o Pelim, tu sentes-te mais à vontade em qual deles? Eu de facto gosto muito de estar em palco. Eu acho que tenho 2 vertentes que eu gosto muito. Criatividade, eu gosto muito, vejo-me no futuro. Já que sou da geração de 80, tenho que começar a pensar nisso. Vejo-me como diretor criativo, vejo-me nos bastidores, vejo-me como realizador, vejo-me como escritor. Vejo a diminuir o meu lado público, mas a continuar muito a criar coisas. Isso é o meu fascínio principal. Criar, ver coisas, ver uma folha em branco e daquilo fazer com que se materialize. Mas depois, uma coisa que eu achava que ia diluir e que parece que cada vez se afinca mais é o palco. Gosto muito do palco, porque é muito simples, não é? O processo: escreves, fazes, tens uma plateia, tens logo ali o impacto. Tu fazes um programa, tens que no dia a seguir as audiências, não é? Vais ver, se calhar estás a ver em casa os teus programas aqui da SIC, estás contente, estás excitado por eles, mas no dia a seguir é que vais ver realmente se correram bem. No palco eu estou a sentir ao segundo. Isso é uma grande adrenalina e não há, como é que eu tenho a dizer, é justo. Não há nada mais justo do que o palco. Não há desculpas, não é? Quando tens os espetáculos que são gravados, mas mesmo também aquilo que fazes, que já fizeste na televisão, algumas séries enquanto ator, mas e não só, algumas em que também foste também, saíste um bocadinho também da tua zona de conforto como o anti-herói. Tu gostas de rever depois as tuas performances nesses espetáculos / séries? Eu vou-te dizer, por exemplo, Rabo de Peixe, vi assim meio na diagonal. Foi inesperado o convite, quer dizer, fizeste um casting, imagino. Sim, fiz um casting. Foi inesperado teres ganho, conquistado esse papel? Foi completamente inesperado, mas foi daqueles convites que aceitas no 3º segundo, não é? O Augusto ligou-me: ora Salvador, queria-te convidar aqui para uma série no Netflix. Ele nem acabou disso: Augusto, já estou, claro. E como é um ofício diferente do meu, eu não domino o ofício de ator. Claro que estou a ver e vejo que posso fazer muito melhor, não é? E ficam mais evidentes as minhas fragilidades, e também me rio e tiro também a pressão de alguns actings que eu tenho ali.
quando é, por exemplo, em stand-up, aí é uma visão mais exigente, não é? Estou ali, custa-me ver, porque a sensação que eu tenho é que podia sempre fazer melhor. Eu nunca vejo e fico contentinho com o meu trabalho. Vejo, podia ter feito isto e aquilo. Então nessa exigência perdes um bocado do prazer em ver-te. Dir-te assim. Como tens essa polivalência e ainda por cima és tu que escreves, imagina, o teu próprio material, alguém que te ajude nisso e alguém quem costumes também praticar esse material antes de testar, antes de fazeres isso publicamente. O stand-up tem uma coisa muito boa, que era, por exemplo, fazendo um paralelismo contigo, era excelente. Imagino que tu fazes muitos discursos, mas estreias muitas vezes os discursos, não é? É a primeira vez que os vais ler. Certo. Quer dizer, ensaias em casa, mas imagina que tinhas bares para experimentar os discursos. Bem, quando chegas aqui à SIC, arrebentas com tudo. E o stand-up tem essa magia, não é? Existe mesmo um circuito onde tu podes testar as tuas piadas e depois, quando eu faço um espetáculo maior, aquilo já vai testado e experimentado. Paralelamente, às vezes com amigos humoristas. O que é que achas disto, o que é que achas daquilo? Por exemplo, agora tenho um amigo que está a fazer comigo a tour, que é o Eduardo Pita Negrão. Ele às vezes está a ver, tira notas e dá-me umas notas a seguir ao espetáculo, tem essa generosidade. Mas muitas vezes também é um processo solitário. Imagina que eu sou um restaurador de móveis. Às tantas, o senhor Albino também já sabe restaurar os móveis, não é? Já tem aquela experiência. Ao longo do tempo fui ganhando, eu sei que esta vai correr bem. Às vezes já sei, eu escrevo piadas, já sei que esta vai correr bem. Outras, às vezes acho que vai correr bem, corre um bocadinho pior. E outras às vezes são surpreendentes. Ora, esta piada nem achei que era tão boa e correu bem. Às vezes piadas mais simples. Tens já um tipo de humor que as pessoas já estão à espera, e há bocado também falavas sobre isso, sobre o facto de poderes ser um pouco diferente quando estás no teu podcast. Tens medo de chegar um dia e quereres inovar e as pessoas estarem à espera de outro tipo de Salvador? Um bocado como, sei lá, os Rolling Stones lançam um novo álbum e já ninguém quer ver as músicas novas, querem ouvir o Angie e Start Me Up. Achas que o público vai-te deixar? É um grande desafio. É um grande desafio. Por isso é que eu não tenho a certeza, mas vejo para mim que pode ser um caminho interessante tu continuares de outra forma. Por exemplo, no futebol, o Guardiola era um ótimo jogador. Depois já não dá, não é? Já não tem perninhas para jogar a bola. Para futebol, passou para treinador. Eu não sei se eu não vejo isso como o caminho ideal. Porque eu às tantas, se tu reparares, eu não vou conseguir sair desta pessoa que eu sou. Mais para a esquerda, mais para a direita, por mais reinvenção, eu serei assim. Tanto que às vezes acontece humoristas que tu já sabes, eles não perdem a graça. Tu já os viste durante 30 ou 40 anos. Portanto, eu acho que isso esse é que não é um medo que eu tenho. Eu sei que isso é assim, não é? E às vezes é injusto, que é perdeu a graça. Não perdeu a graça, este humorista é excelente à mesma. Tu já o ouviste assim, assado, já viste tantas reinvenções. Por isso é que às vezes a ideia de mudar de profissão, mesmo dentro do próprio ramo, parece-me um caminho melhor. Eu agora vou-te citar outra vez. Numa entrevista ao Expresso tu dizes: não quero estar aos 65 anos a ver se escutei o Coliseu. Essa submissão à validação do público continuadamente não é para mim um objetivo. Para mim o meu caminho de felicidade passa por não estar exposto continuadamente no tempo. Não me agrada isso. Agora pareci sério, que tu estás-me a citar e eu pareço alguém importante. Não sou. Mas é uma boa citação, uma boa frase. Sim, é verdade. Isto não é menosprezando quem tem 65 anos e está em palco. E eu respeito, por exemplo, o Herman para mim é um exemplo, não é? Acho que não sei se nós vamos conseguir chegar ao nível que o Herman atinge com aquela idade, com aquela força. Estou para ver, acho que é muito complicado. Acho que vamos ver. Acho que ele é mesmo um exemplo. E eu é que não queria ter essa pressão para mim. Percebes? Vejo outros caminhos. Adoraria, por exemplo, realizar um filme. Estás a ver? Acho que há muitas coisas para fazer. E não sempre. Eu gosto de fazer stand-up, depois gosto de fazer uma peça de teatro, depois se calhar gostaria de escrever uma coisa qualquer que não fosse para mim. Acho que sou feliz nesta a variar. E uma coisa não exclui a outra. Há muitos atores que se tornam realizadores, não é? Portanto... Por exemplo, vamos ver. Também não te sei dizer. Às vezes depois estou a ver essas entrevistas e essas frases que eu dou e podem cair um bocado no ridículo, porque depois envelhecem. Estou com 65 anos, estou no Coliseu e digo: então esta frase. Acho que depois são frases que a pessoa diz no momento.
Tal como também dizias nesta entrevista que dizes reformar aos 40. Pronto, é isso. Já porque estás a ver. Não ia dizer isso. No fundo, eu acho que é a mesma coisa. Agora foste tu que levaste esta. Eu não ia dizer nada. Sabes porquê? Acho que no fundo eu estou a fazer adiamentos, que é aos 40 não sei o quê, aos 50, parece que eu estou sempre a retirar-me. No fundo é uma defesa, é como se eu quisesse estar no controle disto. No fundo eu não estou. Mas essas frases dão uma ilusão que eu estou. O que é que gostas mais? É de fazer as pessoas rir? É a parte da felicidade? Porque acho que o riso está associado à felicidade, ou é de certa forma também algum descontrole que causa, o riso causa nas pessoas? Eu acho que é a felicidade. É ver caras a abrirem-se, não é? Nos teus dias mais felizes, se tu reparares, se os fores recordar, são caras felizes, não é? Vais associar a caras abertas, e o humor ajuda muito a seres feliz, não é? Eu, por exemplo, às vezes estou no carro, faço esse exercício, que é estranho, vais achar estranho, mas vou partilhar contigo. Que é, repare que estou sisudo. E às vezes tu estás mais. Nunca te aconteceu, estás assim com uma energia mais carregada, não é? E depois também contagias as pessoas à volta com essa energia mais carregada. Às vezes são hiper preocupações. E eu faço o esforço, olho para o espelho do coiso e começo a rir-me. Ou seja, força um riso. Vai 1, vai 2, vai 3. Acho que já estou a rir naturalmente. É quase como se fosse um músculo. E essa sensação de ver caras a abrir fascina. No fundo é trazer felicidade, não é? E as pessoas Acho que é isso que os humoristas gostam. Porquê que as pessoas gostam dos humoristas? Porque eles trazem felicidade às pessoas. Acho que sim. E as pessoas não continuam a achar o humor um parente pobre de outro tipo de representação, outro tipo de arte? Ou achas que isso já é um estigma que não existe? As modalidades estão a mudar. É um bocadinho como os chefes e a cozinha. Antigamente era o Sr. Albino. Vou sempre dizer o Sr. Albino para não mudar de personagem. O Sr. Albino estava na cozinha. Agora sabes que é um chefe. É o Avilés, que estudou, que foi pensar, não é? E há humoristas que vieram antes de mim que estão a mudar esse paradigma, não é? O Ricardo fez aqui. O Ricardo, o Bruno fizeram aqui um adiantamento de prestígio, usando um sketch do Ricardo, que de repente, quando vem outro humorista, as pessoas já pensam: espera, que estes humoristas já não são. Já têm um bocadinho mais pensamento. Até te dou um exemplo. Outra provocação que te faço, que é, mas é giro, isto é válido para todos os canais. Se tu reparares, é uma pergunta que eu lanço, muitas vezes os telejornais fecham com um concerto. Se reparares, não é? O humor já está nesse sítio e os telejornais parece que não repararam ainda, porque tu fazes um direto para o Coliseu, se faz um direto para o campo pequeno de um músico, se tem a ver com a quantidade de público e das pessoas que gostam daquele artista, o humor já está nesse sítio. Já faz sentido. Vou dar o exemplo de uma colega minha, a Mariana Cabral, que fez uma catrafada de campos pequenos. Assim podia ter feito um direto. Hoje estamos aqui no campo pequeno, vai-se iniciar um dos 7 ou 8 campos pequenos que a Mariana Cabral fez. Mas na cabeça dos jornalistas, eu acho que isso ainda não está. Porquê? São vícios antigos, mas aos poucos vai mudar. Por exemplo, eu agora disse isto, se calhar agora já posso estar a influenciar, mas faz sentido ou não? Porque milhares e milhares de pessoas compram bilhetes para espetáculos de comédia. Eu pessoalmente acho que faz sentido. Eu não interfiro aqui nos conteúdos editoriais, como sabes, há aqui uma separação entre a gestão e a parte editorial, mas eu acho que faz sentido. Acho que as pessoas se levam muito a sério em geral e acho que o humor faz falta, mas é a minha opinião. Mas é um bom exemplo é uma espécie de ângulo morto, que é, já mudou as mentalidades, mas há certos cantinhos que ainda não repararam. Portanto, se há diretos para a música, tem que haver diretos para a comédia. Pode-se viver do humor, ou tu sentes que, como em tudo na vida, é preciso muito trabalho e algum talento? Um dos teus filhos agora dissesse, agora não, daqui a uns tempos dissesse, quero seguir as tuas pegadas, tu querias bater palmas, ou dirias, pá, já pensei nisso. Os meus filhos vão ser o que eles quiserem. Eu acho é que eles têm que gostar muito do que fazem. E se tiverem paixão por... Isso é o que eu acredito e eu digo aos meus amigos. Eu tenho esse diálogo com os meus amigos, não é? Tenho amigos mais clássicos que trabalham nas Deloitte, nos consultores, nas empresas. E eu tinha sempre essa luta com eles desde de miúdos, que é, eu acredito que se tu estiveres apaixonado pelo que fazes, a probabilidade de vires a ser melhor nisso é maior. Portanto, se calhar vais ter mais sucesso nisso. Se tiveres meia paixão, não sei se vai correr bem. Mas eles depois contrapunham. Mas isto não é assim, tu és diferente, não sei o quê. Tínhamos esse diálogo que ainda não tenho uma conclusão. Eu acredito nisso. Portanto foi assim, eu quando começo no humor, o humor é uma profissão mais ou menos, não é? Havia poucos humoristas profissionais. E eu acreditei cegamente neste plano, dei-me bem. Portanto,
dada a minha experiência, é isso que eu vou passar aos meus filhos. Têm que ser apaixonados por aquilo que eles fazem. Os teus filhos têm a hipótese de ser algo na vida em termos profissionais, mas tu não permites que eles não deixem de ser sportinguistas, certo? Epá, boa pergunta, Francisco. Eu acho que isto é uma paixão hereditária, não é? Que se passa. Pá, foi-se passando e eu próprio hoje estou a ver que isto é uma coisa muito misteriosa, porque o meu filho outro dia foi Sporting Porto, o Porto empatou no último minuto e ele chorou. E eu penso, onde é que ele foi buscar isto? Porque eu nunca chorei com um jogo de O teu futebol. filho que idade tem? Tem 5. Mas tem 4 e chorou. Também Mas chorou. chorou ainda mais depois das expulsões. Mas tu choraste. Tu choraste com a bola. É que eu nunca chorei. Chorei. Já choraste. Pronto, o teu filho viu-te chorar, replicou. É que eu não sei onde é que ele viu isto. Não replicou. Não chora hoje em dia. Não replicou. Então ele não te viu. Não te viu chorar. Não, chorava quando era mais novo. Chorava quando era mais novo, não é agora? Sim. Neste podcast nós temos aqui pedimos sempre aos nossos convidados para trazer aqui um objeto que faz lembrar aquilo que foi a sua infância nos anos 80. E o que é que tu trouxeste aqui para nós hoje? Então o que é que eu te trouxe? Trouxe-te uma... Eu sou dos anos 80, mas não tenho nenhum brinquedo dos anos 80. Porque o meu pai até tinha... Sabes aqueles pais que cristalizam o quartinho? Que eu já saí de lá há 40 anos e eu tinha um quarto com os meus brinquedos todos, estás a ver? Mas de repente desfez da casa, então esse museu, o museu do brinquedo de Sábado da Martinha, desapareceu. Mas tenho uma coleção que já passei ao meu filho e à minha filha de camisolas. O meu pai sempre que viajava trazia-me uma camisola. E eu tento fazer isso com os meus filhos. Se bem que agora mandamos vir online também. Às vezes podemos simular viagens, sabes? Então trago-te uma camisola da época 94-95. Portanto, para um puto que nasce em 83, eu tinha 12 anos. Queijo Castelões, portanto, belo patrocínio. Belo patrocínio. Ainda é atual, este ainda está, não está? Melhor que este só a SIC. Pois, também já houve assim. SIC era Santana Lopes. Exato. Santana Lopes a venha a SIC, vê lá tu. Isso não é do meu tempo. Também era na altura em que eu chorava, se calhar. Não entendi, não. Então, o Otávio. Espera, isto é uma camisola complexa. Portanto, época 94-95, estamos a falar de plantel. Juskoviak, Capucho na direita, Figo, ou Capucho na esquerda, Figo na direita, Sapinto, Stefan Valks, pá, uma equipa incrível. Paulo Torres, Lemaites, Costinha na baliza, esquece. Balakov, aí esqueci-me de Balakov. Esqueces de Balakov. Portanto, agora, eu um dia depois tinha um programa no canal Q e como convidados tenho o Otávio Machado e o Rui Tovar Pai. E eles assinaram esta camisola. Portanto, não faz sentido. Não faz sentido, mas pronto, são duas pessoas. O Rui Tovar era um grande craque, especialista em futebol, comentador. Incrível, sim. E o Otávio, também me lembro de um jogo que ele era o treinador principal e ganhámos 3-0 ao Mónaco. Portanto, acho que merece estar aqui. Eu lembro. Hoje em dia é um grande personagem, o Otávio, mas houve uma altura em que ele era o homem que ia arrumar o Sporting. Sim, sabes? Eu lembro perfeitamente isso. Tu ainda vais ao estádio? Tens tempo para ir ao estádio? Vou ao estádio. Volta e meia. Consegues e levas os teus filhos? Ainda não? Levo os meus filhos. Agora aconteceu-me isto, que é: quem é que são os meus melhores amigos? São os meus filhos. São as minhas pessoas preferidas. Portanto, aquela coisa de ir à bola com a malta perdeu-se um bocado, porque eu de repente vou com os meus filhos, sabes? E gosto de ir com eles. Não vais às relotes? Tem que ser uma vez por ano, para não perder isso. Não se pode perder isso. O que é que fazes mais nos teus tempos livres, além de trabalhar? Além do trabalho, o que é que fazes mais, além do Sporting? Olha, o que é que eu gosto? Aqui não te vou surpreender muito. Gosto muito de ver séries, filmes, ler. Agora voltei a ler um bocado, porque isto é a pessoa, há temporadas que a pessoa não lê porque perdi um pouco o hábito de leitura e agora estou a voltar à medida que vou ficando mais velho, porque acho que é importante até para a escrita. É muito importante, torna a tua escrita muito mais rica, não é? Portanto, eu não posso perder esse hábito da leitura. Apesar de, em termos culturais, tu podes substituir por séries, mas para quem escreve não devemos perder o hábito da leitura. E não só, preocupa-te o facto de nossa geração, gerações mais velhas, mas obviamente as mais novas em particular, estarem a perder muito esse hábito e o impacto que isso pode ter no mundo, no sentido em que, no outro dia estava a ler uma coisa que dizia que estamos a voltar à sociedade pré-escrita em que as pessoas estão a deixar de ler, não é? E isso depois pode ter um impacto muito grande na forma como nós comunicamos entre nós. É só através de imagens, não é? Imagens, claro. As séries, a televisão. Depois isso leva também a uma falta também de alguma credibilidade, porque é muito volta outra vez aos rumores, ao diz que disse, à desinformação. Isso, pensas sobre isso? É uma coisa que te deixa preocupado? Não, eu acho que um dos ensinamentos que eu quero passar aos meus filhos é: se souber escrever muito bem e falar muito bem, a vida é tua. Se tu reparares bem, se tu tiveres um amigo que escreve muito bem e fala muito bem,
vai-lhe correr bem a vida. Essas coisas são muito importantes. E mesmo estavas a perguntar sobre as gerações mais novas que abandonam um bocadinho essa pena. Eu acho que podem pegar também exemplos de humoristas mais novos que têm essa pena e essa cultura acima da média e que se destacam. Por exemplo, há um humorista que também trabalha aqui no teu canal, no programa do Ricardo, que é o Manuel Cardoso, que se vê que é um miúdo lido e a pena dele destaca-se dentro da geração dele, tanto que tem uma crónica no Expresso, acho eu, não é? Portanto, abandonar a leitura e o cuidado com a escrita e com a oralidade é sem dúvida nenhuma um erro. Porque estas coisas não se vai perder. Saber falar e saber escrever, quem domina isto, acho que tem a vida encaminhada. Porque muitas vezes eu reparo isso até em outras pessoas da minha geração, que tinham cursos superiores, mas não sabiam falar muito bem. Uma coisa que eu nunca percebi: tu podes ter um curso de 4 anos e não falas muito bem e não escreves muito bem, vai ser complicado, faças o que fizeres. A capacidade da pessoa de se apresentar, de comunicar as suas ideias e de escrevê-las bem, não vejo coisas mais importantes. Tu tens a tua mãe é escritora, a tua irmã é psicóloga, mas também é escritora. E portanto tens aí também essa influência desde sempre, alguém com quem cresceste e que é tão próximo de ti, que deve ter também influenciado a ter. É isso, eu estou aqui a cantar de galo, não é? Estou aqui a dizer isto como se eu tivesse me esforçado muito para ter esta oralidade, mas de facto devo um bocadinho aos meus pais, e o meu pai também se expressa muito bem e escreve muito bem. Portanto, eu devo isto um bocado aos meus pais, esta oralidade, este cuidado no português, que eu não é engraçado que eu acho que não chego aos calcanhares da minha mãe, não é? Engraçado que são pessoas de outros tempos. A minha mãe leu muito mais livros do que eu, acho que não sei se vou a tempo de ler tanto como ela, mas tive este exemplo, não é? De uma pessoa que se expressa muito bem e que escreve muito bem, então tive essa sorte. Quando tu tens uns pais assim, é como se estivesse a ter treinos em puto, não é? A relação com a tua irmã, há bocado quando falámos sobre a tua infância, só curiosidade, vocês são 2 irmãos, portanto vocês sempre foram próximos, é uma relação em que também se andavam a porrada um com o outro em casa, ou era sempre, foi uma coisa sempre de mais amizade acima de tudo? Muito próximos. Quero juntar aqui o meu irmão também, que é o meu irmão, só que é de outro pai e de outra mãe, portanto sabes, no fundo os 3 somos mães e irmãos. Só que eu nunca gostei disto, porque somos irmãos na totalidade. Não gosto quando as pessoas me dizem assim: é meu irmão, parece que estão a desvalorizar o irmão, sabes? Claro. Mas com a minha irmã, uma grande relação sempre. Ela foi muito minha amiga, sempre. Eu era mau aluno, ela dizia-me para ir lá para casa, estudava comigo português, ajudava-me muito. E depois tivemos assim uma fase mais afastados, porque às vezes, apesar de nós sermos irmãos, as pessoas têm os seus percursos, os seus caminhos e os seus tempos. Mas agora estamos numa fase outra vez mais próxima. Há aqui uma pergunta que nós fazemos sempre no nosso podcast, que é: porque é que esta geração de 80 é a melhor de todas? É uma grande pergunta. É engraçado que eu não consigo tanto dizer porque é que os anos 80. Por isso é que eu trouxe-te uma camisola dos anos 90. E eu acho que as pessoas dos anos 90 estão a falar porque é que o do ano 2000. Porque eu não tenho tanta memória. A minha memória começa dos 9 para cima. Eu cresci sempre a dizer assim: geração de 80, grande colheita. Mas acho que é uma geração de malta trabalhadora. Acho que somos uma geração perseverante, que levou muita pancada, não é? É as troicas, é as crises. Nunca foi uma geração que viveu bem as vacas gordas. Eu nem sei esta palavra para uma pessoa que nasce nos anos 80. Eu acho que nós nunca vemos as vacas gordas, não é? Estavam-se a viver nos anos 80. Tu que sabes mais de história, não é? Acho que nos anos 80 Portugal talvez vivesse um bocado bem. É a partir de mais dos anos 90, depois da entrada da CE. Pois, então pronto, já estou aqui a aprender contigo. Mas pronto, éramos miúdos, não é? Quando nós fomos adultos, tivemos sempre a levar pancada. Isso. Portanto, difícil alugar casas, difícil comprar casas. Era a geração precária, troika. Mas vejo que é uma geração que está aí, que estamos rijos e perseverantes. E sentes também, pelo facto de ter sido uma geração em que foi pós 25 de Abril também, a primeira geração pós 25 de Abril, tu falas muito sobre a necessidade de seres livre e da tua liberdade ser muito importante para aquilo que tu és e aquilo que tu fazes. Sentes que isso também pode ter a ver com o facto de termos crescido nessa altura, a geração de 80, com os nossos pais e com a geração acima da nossa já um bocadinho mais despreocupada pelo facto de ter tido essa liberdade? Sim. Crescemos completamente com isso, não é? Portanto, eu cresci numa liberdade total, que se calhar essa luta também por essa liberdade, pela liberdade de expressão,
vem daí, não é? Para mim não nem me passa pela cabeça regredirmos, não é? Falas às vezes sobre a cultura de cancelamento. É uma coisa que te preocupa, já não tira o sono isso hoje em dia. Já demos a volta. Eu não gosto, é engraçado que eu não gosto muito de falar da cultura de cancelamento. Eu gosto de trabalhar, de fazer o meu trabalho e deixar essas conversas para os outros, sabes? Claro que lá tem que ser os humoristas a falar disto, mas gosto de falar através do meu trabalho. Só essa frase pesa-me logo. Cultura de cancelamento é logo uma coisa muito pesada. Eu tenho que cultivar um certo autismo de todas essas vozes e dessas energias que exigem 30 por uma linha ao humor, que é para me manter livre, não é? Para cultivarmos um bocadinho essa nossa coragem ou essa nossa loucura. Não lhe gosto de chamar coragem, um bocadinho esta loucura, não é? Esta leviandade, se quiseres, às vezes. Eu não posso estar todos os dias a ler esses textos sobre isso, não é? Claro que a pessoa percebe, aqui não faz sentido, vamos evoluir para aqui e estamos sempre a evoluir, mas autocensura está não? Autocensuro-me, obviamente. Todos os humoristas se autocensuram. Isso não é horrível? É, mas autocensuro-me acima de tudo da qualidade da piada, não é? Esta é a grande autocensura. Para mim o jogo é muito simples. Tem piada ou não tem piada? E às vezes há piadas que eu gosto de fazer e que estou ali a forçar, mas depois se não tem piada tem que abandonar. Portanto esse para mim eu vejo isto com muita simplicidade, o humor. Tem piada ou não tem piada? O raciocínio é bom, não é raciocínio bom? Esta piada é bem apanhada, inteligente, o público não estava à espera. Esta piada foi mais básica, Salvador. Eu digo, esta piada foi mais básica, portanto não vou querer repetir tantas piadas mais básicas. Às vezes uma piada mais simples funciona, mas estamos sempre atrás da grande piada. E é esse o jogo. E é isso que nós temos de estar concentrados. E se a piada é muito boa e se toda a gente rir, fura qualquer cultura de cancelamento. E é assim que nós temos visto, não é? Quando uma piada é muito boa, é tipo, é muito boa, temos que rir, está bem pensado. Os limites do humor, portanto, são a qualidade do próprio humor, é isso? Eu acho que é a qualidade. Se as piadas forem muito más, vais levar com a cultura do cancelamento. Se forem muito boas, vão sobreviver à cultura do cancelamento. Eu acredito nisso. E não posso perder muito mais tempo nisso. O que é que não achas piada nenhuma? Uma coisa que te lembres, não achaste piada nenhuma? Piada no sentido mesmo que dizes de qualidade. Olha, por exemplo, uma coisa que nunca me leva a rir: trocadilhos. Trocadilhos não me fazem rir. É impossível. Eu acho que nunca me ri com trocadilho. Porque o trocadilho para mim é o pescar do olho dos malucos do riso. Está bem, é um trocadilho, é uma brincadeirinha do humor, mas que para mim não chega bem a ser uma piada. Não sei, mas há pessoas que gostam e às vezes dá jeito um pequeno trocadilho, mas não me lembro de ter feito uma piada em trocadilho, que já deve ter feito, que tenha muito orgulho dela. O que é que tu dirias a um jovem Salvador com aquilo que já aprendeste? Lê mais, escreve mais, tira mais formações que te possam tornar mais rico em palco e enquanto performer. Por exemplo, se eu voltasse para trás ia aprender a cantar, a dançar e a melhorar as minhas línguas, sobretudo o inglês. Mas ainda vais a tempo. Não sei. Eu não sei se vou a tempo. Esta é que é a verdade. Quem nasceu em 80 temos que saber que às vezes não vamos a tempo. Mas sim, mas ainda tenho o sonho de ir ao Fringe Festival fazer uma brincadeira em inglês. Mas porque eu, por exemplo, eu tenho uma percepção total do inglês. Posso ver filmes em inglês, posso ler em inglês, mas a minha oralidade em inglês é deficiente. Não vale a pena dizer de outra maneira. Talvez tenha a ver com o meu déficit de atenção. É difícil, depois troco as palavras todas. Mas, portanto, acima de tudo é melhorar as minhas capacidades. Percebes? Eu adorava entrar em palco a fazer sapateado. Não posso, é uma pena. O que eu faço às vezes é, por exemplo, agora na peça Plim que eu fiz, tive essa experiência, não é? Lá fiz uma dancinha que entrava, estive ali com uma coreógrafa, e entrei a dançar. Olha, isto parecia-me impossível. O próprio representar em palco, fazer um personagem que não era possível, eu vi que com esforço era possível. Tudo é possível. Se eu quiser fazer stand-up em inglês, é possível. Portanto, acho que tudo é possível com esforço e trabalho, mas começaria mais cedo a melhorar essas capacidades. Sem dúvida nenhuma. É o que eu diria aos jovens humoristas, porque às vezes vejo-os e tipo, tá bom só stand-up. Não, quanto mais coisas tu souberes, melhor. Canta, dança, tudo. Ouvi dizer que também gostavas de entrar na Máscara. Tens muita pena nunca teres entrado na Máscara, o programa da SIC. Apanhaste, isto está a ser um monte de cá tu lá. Não, por acaso não. Não? Não.
Não. Então, não sei, eu acho que os teus filhos iam adorar, mas Por acaso, sabes que o Mazarra é dos meus melhores amigos e é tudo pelo Mazarra. Ele já fez tanto por mim. Foi talvez o meu amigo dos meus amigos que fez mais por mim. Foi tão generoso ao longo da vida comigo. Até às vezes brincamos que a amizade é desequilibrada, que ele dá-me muito mais do que eu a ele. E eu faço tudo por ele, excepto ir à máscara. Mas fui a outro parecido. qual? Aquele de verão que as pessoas escorregavam e não sei o quê. E tive vestido quase de crocodilo, portanto. Crocodilo. Salvador, olha, obrigado por teres vindo aqui. Olha, a obrigado. Geração 80. Foi um convite muito simpático. Espero que tenhas gostado. E, Gostei de estar e contigo. parabéns pelos 300 episódios do teu podcast, mais uma vez pioneiro aqui em Portugal. E acho que és uma referência para quem, como eu, não é podcaster, mas para podcasters que andam por aí, que são pessoas. Fico muito contente. E agora convido para ir lá um dia. Pronto. Tá bem? Estás com quantos episódios? Eu, vai que 27, 28. É a segunda temporada, mas sim. Ainda é cedo. Quando fizeres o chá, eu convido. Está bem. E dizer também obrigado por teres sido o convidado que trouxe o melhor objeto dos anos 80. Só aqui para chatear o João mais uma vez. Vamos embora. Obrigado. Muito obrigado, Francisco. Olha, este episódio teve a sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de Nuno Fox. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.